Boa noite, gente. Bem-vindos ao CoBrain. Desculpem um pequeno atraso, foram problemas técnicos, mas já conseguimos resolver. Vou falar um pouquinho da nossa sala, o que dá o nome à nossa sala, que é o Frank Rosenblatt. Foi um psicólogo americano notável no nível de campo de desenvolvimento de redes neurais e da inteligência artificial. Agora a gente fica com a palestra de neurociência do aprendizado, que mexe um pouco com isso de redes neurais, ministrada pelo Dr. Silvio Peçanha, que é neurologista e neurofisiologista, doutor em neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, diretor do curso de medicina da Universidade Estácio de Sá, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, membro fundador da Academia Brasileira de Neurologia. E é isso, muito obrigada por esperarem, e eu passo a palavra para o doutor Silvio. Bem-vindo, doutor, pode começar. Bem, boa noite a todos, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre um tema que a gente gosta tanto de falar, de bater um papo, que é a neurociência do aprendizado. Eu tive a oportunidade de assistir a palestra anterior do doutor Aidamari João Pereira Faria Júnior, que realmente falou sobre a neurociência da memória, e vai ser muito interessante esse encadeamento, porque a gente vai ver que o aprendizado ele tem uma grande similaridade ou uma grande relação com a neurofisiologia da memória. Essas duas questões andam muito próximas, muito intricadas. Então, eu queria inicialmente agradecer, pedir desculpas aí pelo atraso do início da nossa conversa, porque, de fato, eu estou num local onde a conexão está com algumas restrições, então tivemos dificuldade de conectar a plataforma de interação remota, mas vamos começar então. Quero agradecer muito a organização do CoBrain. Eu acho que é uma excelente iniciativa das ligas em fomentar o estudo das neurociências, da neurologia, da neurocirurgia. Então, parabéns por esse primeiro congresso. Quero parabenizar também e reforçar o nível de organização. A gente que já está há muitos anos organizando e participando de congressos, o nível de organização de vocês é impressionante, desde o primeiro momento do convite até todo o suporte, toda a organização que traz a gente até aqui para bater um papo com os espectadores aí que estão acompanhando com a gente. Então, vamos lá, vamos passar um pouquinho aí o próximo slide, e aí dizer a vocês o seguinte, já podemos passar o slide aí, por favor? Imagino que estejam me ouvindo, ainda para mim, agora foi. Bem, como foi já discutido um pouco na conversa anterior, é muito interessante a gente entender que o cérebro humano, ele tem, obviamente, a capacidade de armazenamento de novas informações e a capacidade também de correlacionar essas informações e gerar, potenciais de longo prazo que determinam a nossa chamada memória de longo prazo, que se configura na forma de um novo aprendizado, algo que a gente adquire e consegue depois evocar e utilizar no nosso dia a dia. Mas é muito interessante a gente pensar que é difícil para o cérebro determinar tudo aquilo de tanta coisa que ele recebe de estímulo, aquilo que ele tem que guardar, memorizar, e aquilo que ele precisa ou necessita desprezar, excluir, para dar espaço a novas informações. Então, a primeira provocação que eu faço para vocês aqui é como que o cérebro determina, por exemplo, se eu pego o telefone celular de alguém, pergunto, qual é o seu telefone? E a pessoa me responde, meu número é 992, eu anoto, mas eu só tenho que armazenar ele na memória o tempo suficiente para eu salvar no meu celular, e de imediato eu posso descartar para dar espaço para outras informações, dado que eu já salvei o número. Mas, por outro lado, quando está estudando, se preparando para um concurso de residência, ou quando a gente está estudando durante a faculdade, a gente tem a sensação de que está com algum nível de dificuldade de entender ou mais guardar, memorizar, entender, aprender determinadas questões. Então, eu queria começar fazendo uma provocação que é a seguinte:
como o cérebro determina o que eu preciso guardar e o que eu posso descartar. Então, passando o próximo slide aí, por favor, eu queria que vocês olhassem para essa imagem. É uma imagem de um filme de cinema. Vocês já viram como na sala de aula muitos alunos levam um caderno, anotam tudo, gravam a aula, transcrevem a gravação, leem mais 2 vezes e aí entende, agora eu entendi a matéria, agora eu compreendi. Curioso é que numa sessão de cinema, como essa que a gente está vendo aí, eu não estou vendo nenhum caderno no colo de ninguém, não estou vendo ninguém com o celular na mão gravando o filme, mas, curiosamente, o filme pode ter 2 horas, 1h30, que se eu, ao término de uma aula, de um filme como esse, perguntar se a pessoa entendeu o sentido do filme, qual era o enredo do filme, todos aqui presentes vão conseguir lembrar com uma clareza e um nível de detalhes incrível. Nós estamos numa época agora, em quarentena, todo mundo vendo muita série. Quando eu peço alguém para explicar uma série, como é que é a série tal? Como é que é a série La Casa de Papel? Ou como é que... A gente tem a capacidade de lembrar e de explicar com maior detalhe. E curioso, ninguém, durante o filme, durante a série, grava para depois transcrever e reler, agora eu entendi aquele episódio. Talvez Dark valeria a pena fazer isso, porque Dark, para entender, é bem complicado. Mas, no geral, a gente não faz isso. E aí, a minha primeira pergunta para vocês é a seguinte: o que deve acontecer diferente no cérebro humano quando a gente compara uma aula de um curso ou da faculdade com 1h30 vendo uma série? Eu atualmente estou vendo a série chamada Vis-a-Vis, depois de ter visto As Telefonistas, e Vis-a-Vis, os episódios são de 1h10, 1h20, e eu consigo lembrar agora qualquer um desses episódios sem ter gravado, anotado, transcrito. Então, a minha primeira pergunta para vocês é: o que acontece de diferente no cérebro humano quando a gente compara uma aula de neurofisiologia, neuroanatomia, e uma aula de imunologia, de clínica médica, de DIP? E o que acontece de diferente no cérebro humano comparando uma aula dessa com uma sessão de cinema? Quem poderia... Eu dou para vocês alguns segundos para pensar o que você acha que acontece de diferente no cérebro humano quando a gente compara uma situação e outra. Vocês devem estar pensando uma série de questões que diferem uma da outra. Eu vou provocar um pouco mais. Vai à frente, por favor. Vamos para o próximo slide. Veja, toda vez que eu estou diante de forte emoção, um filme ele é pensado com uma trilha sonora, com um figurino, com uma fotografia, capaz de ativar o nosso cérebro e liberar neurotransmissores capazes de potencializar o processo de consolidação da memória. Quando está diante de uma forte emoção, olha o exemplo aí de um assalto. Isso é raríssimo aqui no Rio de Janeiro, isso é mais comum em locais, né, como Gramado, né, um lugar assim, aí tem muito assalto. Aqui no Rio de Janeiro, essa cena é muito rara, mas se alguém passar por uma situação dessa de assalto, você pode ter certeza, nunca mais vai esquecer aonde ia, com quem estava, o que ia fazer, se era dia ou noite. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é modulado, a memória, ela é modulada por uma série de circuitos, mas que, em especial, há uma maior possibilidade de registrar essa memória quando a gente está diante de forte emoção. E aí, esse próximo slide mostra que, numa situação de assalto ou de forte emoção, quando você passou para o vestibular, ou quando você conquistou alguma coisa que você queria muito, você é inundado, é banhado desses neurotransmissores, né? E isso faz com que a ativação do circuito do nosso sistema límbico, que reforça, que produz, né, como se tatuasse a nossa pele, a nossa área da memória, ela é, então, estimulada a registrar aquilo. Por que emoções fortes, sejam elas
boas ou ruins, precisam ser lembradas como medida de proteção. A amígdala, que tem uma relação importante com nossas emoções de medo, angústia, ela nos traz uma sensação de medo para nos proteger, e se aquilo gerou esse tipo de emoção, a gente, quando está diante de um estímulo semelhante, a gente tem uma capacidade de reconhecer facilmente que aquilo nos coloca em risco. E isso é um mecanismo de proteção importante que vai fazer com que a memória seja estimulada. Então, podemos passar o slide. É super interessante aí a gente entender que há, então, uma diferença significativa no que se refere à capacidade do desenvolvimento e da formação das redes neurais quando a gente está diante de um aluno iniciante, com alguém que está começando a estudar determinado tema, ou uma determinada atividade motora que demanda de uma praxis, de um aprendizado, da mente de um especialista, de um médico formado, de um médico residente. O que vai acontecendo é que as redes neurais elas vão sendo desenvolvidas, a gente começa a correlacionar o conhecimento de maneira que ele passa a ser significativo, então aquela informação é como fosse uma peça que se encaixa na outra, a gente começa a gerar contextualização e a capacidade de, então, gerar inputs que resultam em alguns insights, ou seja, a gente começa a conseguir construir, a partir daquela informação, novas questões, novas provocações, porque esse processo vai se dando de maneira mais complexa, mais profunda, e isso nos permite atingir a clareza daquilo que de fato a gente sabe e se depara com aquilo que a gente ainda não sabe. Essa metacognição é super importante para que a gente consiga ter um desenvolvimento contínuo do nosso processo de aprendizagem. Pode passar, por favor? E aí existem vários modelos que nos mostram quais são as formas de potencializar ou otimizar o processo de aprendizagem. Alguns modelos, como o de Dale, mostram que uma palestra expositiva não dialogada, sem interação, a gente só é capaz de reter, por exemplo, cerca de 5%, contra mais de 80% de retenção quando a gente, por exemplo, se coloca numa posição ativa, ou seja, a gente estuda determinado tema e se propõe a ensinar alguém sobre aquele tema. E isso faz com que a gente, efetivamente, seja capaz de construir essa rede neural de forma mais assertiva e profunda, nos permitindo garantir um aprendizado mais significativo. Pode passar, que a gente vai ver agora pelo âmbito de Miller. Miller diz que a gente parte de uma base que é o knowledge, que é o conhecimento, lendo ou adquirindo aquele determinado conceito, e começa a refinar isso na medida que a gente vai escalando essa pirâmide de Miller, passando a saber, para além daquela informação isolada, saber o como aplicar aquilo, qual é o objetivo, o propósito daquele conhecimento, e passa, então, a demonstrar para, eventualmente, alguém mais experiente que você naquele determinado tema, e esse feedback, né, do como você demonstra aquilo que você aprendeu, te leva a um nível de desenvolvimento maior, que te permite, portanto, aí sim, fazer aquilo com excelência. À medida que você vai escalando essa pirâmide, você vai se tornando mais autorreflexivo, ativando a tua metacognição, e você atinge algo que é muito importante, que é você se dar conta de como você aprende. E aí você atinge um lugar onde você sabe que é a partir dali que você constrói o seu processo de ensino-aprendizagem. E se tornando, obviamente, mais autônomo, menos dependente de alguém que te ensina, que é o famoso aprender a aprender, que é quando a gente consegue atingir um nível de capacidade cognitiva onde a gente entende perfeitamente qual é o nosso... aonde a gente ativa os mecanismos de aprendizagem, nos tornando mais autossuficientes. Pode passar para o próximo slide. E aí, eu vou trazer para vocês algumas referências
da literatura, mostrando que, como foi falado na apresentação anterior, a memória é o pilar principal. Então, passa mais um slide, mais uma vez, por favor. O destaque desse estudo, e dentre tantos outros, pode passar mais um, é que a memória é a base do aprendizado. Sem memorização, a gente não consegue aprender. É o caso do paciente com Alzheimer. O paciente com Alzheimer, como ele tem um declínio, né, da produção da acetilcolina, né, do núcleo de Maynard, que vai ser importante para o processo de consolidação de memória, novos aprendizados, né, na região do hipocampo, esse indivíduo ele é capaz de evocar aquilo que ele já aprendeu no passado, mas ele não constrói novos aprendizados, né? Ele não aprende novas coisas. Então, isso mostrando que o quão saudável está o sistema de memória, maior é a nossa capacidade de estar. E aí eu não vou entrar no detalhe dos tipos de memória, do sistema de memória, porque seria redundante com a palestra anterior, e eu acho bem legal esse processo de construção em relação ao que já foi falado anteriormente, mas vou rapidamente pincelar com vocês aí alguns pilares importantes da memória para chegar no aprendizado. Pode passar, por favor. Pode ir passando, pode ir abrindo aí os próximos itens. Então, a gente tem a memória com 3 grandes pilares. A fase de aquisição, que é o momento onde a gente efetivamente está sendo exposto a determinado conhecimento. Armazenamento, que é esse mecanismo que a gente vai falar mais e do hipocampo, né, que nos permitem consolidar aquela memória por um longo prazo, para que ela se constitua na forma de aprendizado, e a evocação, que é quando eu evoco aquela informação no momento oportuno, para que eu consiga utilizar aquele conhecimento no meu dia a dia. Pode passar. Então, como eu disse, já foi colocado um pouco dos tipos de memória, né? A memória declarativa, muito associada ao hipocampo e à amígdala, como já foi dito, que é também chamada de memória explícita, e ela é dividida em episódica e semântica, como já foi bem colocado anteriormente, ou seja, quando você dá sentido para aquele determinada memória e é capaz de verbalizar isso. E uma memória não verbal ou não declarativa, muito ligada ao corpo estriado e que é também comum em outras espécies, né, que não verbalizam aquilo que tem como conhecimento, que é a chamada memória implícita, que está muito associada também a toda a nossa memória motora, toda a memória que não é verbal, aquilo que a gente constrói de aprendizado motor, por exemplo, aonde a gente precisa, então, construir essas novas sinapses, esses novos circuitos, para que aquilo seja utilizado quando a gente necessita durante o nosso dia a dia. Pode passar. Aqui a gente reforça e destaca as áreas tão importantes aí para a memória e, consequentemente, para o aprendizado, que é onde eu quero chegar, que são o hipocampo e a amígdala. Pode passar. E aí, reforçando aqui, que toda essa circuitaria, ela depende de recebimento de informações do sistema límbico, do córtex pré-frontal, que entram realmente no hipocampo e que permitem com que esses potenciais de ação e esses circuitos se formem para que essa memória seja consolidada e a gente consiga evocar mais para frente. Como eu disse, o que então determinaria aquilo que eu tenho que imprimir no meu hipocampo e aquilo que eu posso deixar passar só numa memória de trabalho, uma memória de curto prazo e não efetivamente constituir na forma de aprendizado? Pode passar? Pode passar o próximo slide também, isso aí mais para mostrar para vocês o circuito de Papet, tão importante, que promove essa interação em que os inputs, né, os estímulos entram pelo córtex entorrinal
e vão se fixar dentro do hipocampo, e para isso a gente vai chegar lá para explicar como que isso é estimulado, modulado, e o que isso tem relação direta com o aprendizado. Pode passar. Já foi discutido também antes, né, esse processo. Espera aí que meu telefone está tocando. Preciso... Só um minutinho aqui. Muito bem. Então, como eu dizia... Voltou. Como eu dizia, a gente então precisa entender como que o aprendizado se dá a partir dos estímulos que vão gerar a consolidação da memória. Pode passar. A neurofisiologia da memória já foi discutida anteriormente e eu queria chegar aqui. A gente tem que entender que o que nos permite aprender são neurotransmissores capazes de estimular a área da memória, em especial o hipocampo, para que aquela informação fique registrada ou guardada no nosso sistema da memória e do aprendizado. A beta-endorfina, por exemplo, ela foi associada muito ao esquecimento. Quando a gente tem a liberação de beta-endorfinas, geralmente a gente tem uma perda daquela informação que chegou até o nosso hipocampo. Ao contrário, a adrenalina, a noradrenalina, em especial, e a serotonina, os estudos mostram que esse estresse é fundamental para que haja a ativação dessa circuitaria e essa memória comece a se consolidar no nosso lobo temporal e a gente consiga efetivamente resgatar aquilo no futuro. Então, pode passar. Imagina vocês, por exemplo, esse modelo. É um modelo em que as pessoas estão uma atrás da outra, dessa maneira, na carteira, um atrás do outro. E será que essa formatação, que funcionou durante muitas décadas, muitos anos, para outras gerações, como baby boomers e as gerações anteriores, ela até funcionava. Hoje, nós temos uma série de estímulos que chegam ao nosso cérebro o tempo todo, e esse modelo, por exemplo, ele não é capaz mais de produzir, nos colocar numa posição ativa, cognitivamente ativos, liberando noradrenalina, serotonina. Portanto, se a gente permanece num modelo como esse, sem que o aluno saia da zona de conforto, o que acontece é o que o próximo slide vai mostrar. Podemos passar para o próximo slide, por favor? A gente, então, numa contramão do estímulo, estar cognitivamente ativo, a gente começa um processo de depressão sensorial, uma depressão do nosso sensório, né? E evolui para uma condição como essa, de sonolência, que pode passar, que se nada for feito, evolui como essa garotinha está aí dormindo, com os óculos aí fingindo que os olhos estão abertos, mas é o que acontece com a gente na prática. A gente está de olho aberto, mas já está dormindo há muito tempo. Então, pode passar. O que pode levar a gente a esse estado aí, onde a gente já não consegue mais manter a atividade cortical, o nosso tálamo já reduziu a nossa excitação cortical, e aí a gente vai e se entrega realmente ao sono. E passando para o próximo, imaginamos então que o aprendizado, aquelas áreas de memória, hipocampo, não estimulados, nós vamos certamente ter tudo aquilo que a gente está ouvindo ali durante uma discussão, uma aula, vai ser perdido imediatamente. Pode passar. E aí, o que acontece é uma dispersão completa. Você vê que nessa cena, o celular, por exemplo, se tornou muito mais interessante do que aquele estímulo que vem lá da frente, o estímulo da aula. E aí, obviamente, que se eu estou, durante uma apresentação, durante uma aula, muito mais interessado, me excita muito mais, me libera muito mais serotonina, noradrenalina, ficar vendo mensagem no celular, é lógico que aquilo que eu estou vendo ali é muito mais relevante para mim e o aprendizado se perde
por completo. Mas pode passar, porque nem tudo está perdido. O celular hoje, por exemplo, é um grande aliado. Hoje, nas aulas, o que a gente faz, por exemplo, para gerar emoção, para gerar a liberação desses transmissores, é, por exemplo, trazer o celular para o jogo. Fazer com que os alunos usem o celular para atividades dentro da sala. Pode passar. E a gente se pergunta, o que fazer, então, para estimular o aprendizado, fazer com que o cérebro seja capaz de aprender nas condições que a gente tem hoje? Pode passar. A grande questão aí, já que me pediram para falar de neurociências do aprendizado ou do raciocínio, veja, a grande questão é que no ensino tradicional, o professor era o centro das atenções. Tudo que ele falava, estimulava, encantava. É como uma criança que aprende mais rápido, porque para ela tudo é novo, tudo excita, tudo é maravilhoso, tudo é incrível. E isso faz com que a gente libere e produza essas substâncias que vão ativar o sistema de memória e sinalizar para o cérebro que aquilo é importante. Mas o que a gente observa, pode passar, é que esse ensino centrado no professor, pode passar o slide, por favor? Pode ir passando. E, principalmente, baseado em pura memorização, sem contextualização nenhuma, pode passar, vai fazer com que a gente esteja absolutamente na contramão da ciência e dessa informação de que nosso cérebro precisa estar continuamente ativo. E, do lado direito, a gente mostra, dá só mais um toque para essas engrenagens começarem a se mexer. Do lado direito, a gente tem um cérebro totalmente tomado por ACTH, adrenalina, noradrenalina, serotonina. Do lado esquerdo, um cérebro tomado por GABA, beta-endorfina, que são antagônicos ao processo de fixação do aprendizado. E como a gente modula isso? Como é que a gente faz um cérebro mais excitado versus um cérebro mais passivo? Pode passar. A gente precisa mudar a forma com que a gente forma esse profissional. A gente precisa buscar elementos, estratégias que nos permita manter contínuo estresse, contínua ativação cortical e cognitiva. Pode passar. Nós tivemos alguma dificuldade de eu mesmo projetar, então estou precisando do apoio aí do pessoal da organização para passar o slide para mim e estou no celular. Ali mostra, por exemplo, uma aula que a gente dá, onde a gente faz uma investigação e pergunta quem matou o fígado. E coloca, por exemplo, um caso criminal, onde a gente fala, por exemplo, que o assassino, ele está, aí fala a localização anatômica, por exemplo, está inferior ao fígado. Aí a gente pensa quem são os suspeitos. E depois a gente fala, por exemplo, aí pelo celular, os alunos vão desvendando o mistério e vão evoluindo até que a gente descobre, por exemplo, se ter se tratado de uma doença biliar por cálculo. Então, o celular sendo usado como parceiro desse processo e não antagonizando a presença do celular. Pode passar. Aqui vai dar o exemplo agora no próximo slide de aplicativo de gamificação como o Kahoot, por exemplo, em que a gente traz o celular para dentro de sala de aula, provocando que os alunos resolvam quiz e, por exemplo, dividindo em times, premiando os melhores times no Team Based Learning, né, o TBL, como, por exemplo, uma ferramenta que, no final do dia, tem como objetivo único colocar esse aluno numa posição ativa e gerar os neurotransmissores capazes de acessar e ativar a memória e aquilo ficar vívido, ficar claro, ficar consolidado na nossa memória. Pode passar? Vários outros mecanismos não dependem de tecnologia. Por exemplo, montar uma estratégia de estudo aonde você faça correlações.
Hoje não dá mais para estudar, por exemplo, anatomia isolado da morfologia, da histologia, da fisiologia, da bioquímica. Então, uma estratégia interessante é estruturar, por exemplo, um modelo, né, um desenho curricular, aonde vai estudar coração, ao mesmo tempo está estudando anatomia, histologia, fisiologia do coração, para que haja uma integração e que permita que esse aluno entenda o sentido das coisas. Uma integração horizontal entre as disciplinas, mas também pode passar uma integração vertical. Está estudando no primeiro período osteologia, baseado em casos da ortopedia, que é uma disciplina que, em geral, o aluno só vai ter lá no 4º ano, mas, a partir de casos concretos, reais, estudar anatomia é uma estratégia de ativação do cérebro para as atividades de consolidação de memória. Pode passar? Porque o aluno passa a ver contexto naquilo que ele está estudando. Então, a discussão em grupos, tutoriais, e principalmente correlacionar as ciências básicas às ciências clínicas, é um poderoso mecanismo de ativação dessas substâncias que garante que a gente aprenda melhor. Pode passar? Eu vou acelerar um pouquinho agora nesse finalzinho aí por conta do tempo, mas existem várias ferramentas que têm como objetivo criar essa ambiência que nos permite aprender melhor, ativando o nosso cérebro. Como realidade virtual, por exemplo, pode passar? Aonde você estuda, se aprofunda em todo o nossos sistemas orgânicos a partir de tecnologia. Aí é um exemplo de uma mesa de dissecção, onde a gente bota o pendrive com as imagens de tomografia e ressonância dos nossos pacientes do consultório, e essas mesas, elas reconstroem em 3D o paciente, e a gente consegue dar várias aulas correlacionando a anatomia com a clínica, a partir de casos reais. Pode passar. Por que ainda é importante o médico, o aluno de medicina, ter contato com peça cadavérica? Se tem tantos modelos anatômicos, tanta realidade virtual, porque quando você toca um corpo humano e você sabe que aquele cérebro foi um cérebro de alguém que viveu, que amou, que se desiludiu, que traiu, que morreu, aquilo gera emoção. E isso faz com que você tenha um processo emocional que garante que aquelas substâncias sejam mais fortemente produzidas e que aquele aprendizado se consolide. Então, por isso que é tão difícil a gente acreditar que a gente abandonar do ciclo básico o contato com o cadáver, por exemplo, seja possível nesse momento, porque a gente vai perdendo alguns elementos emocionais que são tão importantes para o aprendizado. Pode passar. Como eu disse, desde o primeiro período, a gente precisa correlacionar as ciências básicas com os procedimentos médicos. Está estudando a anatomia do sistema locomotor e, ao mesmo tempo, a propedêutica ortopédica, para a gente entender aqueles acidentes ósseos, para que servem? Para que um dia eu vou usar isso, ainda que eu não seja meu objetivo nesse momento, ensinar ortopedia, mas eu preciso, desde o primeiro período, mostrar como que isso é aplicável na vida clínica, para que isso faça sentido para mim, e eu consiga, efetivamente, valorizar aquela informação e eu consiga aprender. Pode passar? E aí, óbvio que a gente usa uma série de recursos, como a simulação de baixa, média e alta fidelidade, procedimentos médicos, enquanto você está dando, por exemplo, lecionando a sistema vascular. É importante aprender a colher sangue, porque a gente vai entender a importância do heme venoso, a importância de conhecer a relação anatômica dos vasos, artérias, veias. Pode passar? Assim como o uso da simulação realística para o ensino de procedimentos, guidelines de pacientes críticos, de emergência. Hoje a gente sabe que a grande parte dos alunos de medicina, ao se formarem, vão atuar em emergências, terapia intensiva e unidades básicas de saúde, enquanto estão se especializando, se tornando realmente especialistas, fazendo residência, pós-graduação. Então, a gente começou a perceber que a simulação realística coloca o aluno num grau de emoção tão grande que é como se fosse um paciente real. Quando entra aquela fibrilação ventricular no monitor, ele tenta reverter com choque, não reverte, aí faz adrenalina, aí volta, e aí ele entuba. Quando ele vai ver, ele está tão emocionado
tão envolvido quanto se fosse paciente real. E é uma oportunidade que a gente tem de repassar todo o protocolo, ver onde errou, ver onde acertou, qual era a dose, se aquela dose foi feita correta, se aquele ritmo era chocável, se não era. A gente aproveita o momento em que ele está absolutamente envolvido por esses neurotransmissores e a gente consegue, então, compartilhar conhecimento e ele aprender efetivamente, porque ele ali ativa a circuitaria da memória e ele nunca mais esquece. Por exemplo, eu tenho certeza que quem está me assistindo aqui, toda vez que apresentou um seminário, deu uma aula, nunca mais vai esquecer daquilo na vida. No meu primeiro período, na disciplina de biofísica, eu apresentei um trabalho, o meu primeiro trabalho, sobre cintilografia. Eu nunca mais, eu estou 13 anos formado, tendo feito residência de neurologia, mestrado, doutorado, leciono já há muitos anos, eu nunca mais esqueci uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, tudo sobre cintilografia de tireoide, que foi o meu tema do meu seminário. Por quê? Porque eu estava absolutamente emocionado ali, no sentido de estar nervoso, ansioso, preocupado com a avaliação. Isso me permitiu ativar minha memória para que eu nunca mais esquecesse aquilo, como se tivesse tatuado no meu cérebro tudo aquilo que eu ensinei naquele dia, naquela minha apresentação. Pode passar? Já estou com o horário estourado. Então, o grande objetivo meu aqui, nesse tempo que a gente esteve juntos, é mostrar para vocês que aprender é um ato ativo. A gente não aprende passivamente. A gente não aprende de maneira sem sair da zona de conforto, só o professor falando e a gente simplesmente ouvindo. E a gente não ativa a área da memória e do aprendizado se a gente não tiver efetivamente dentro. Então, eu quero dizer a vocês que, para aprender, professores e alunos precisam buscar mecanismos que produzam uma ativação cognitiva. Então, o professor tem que buscar recursos para que o aluno esteja dentro, esteja com ele, e o aluno que vai para uma aula, ou para um estágio, ou para a residência, ele tem que se colocar na postura de aprender. Por exemplo, quando você vai dançar, você se coloca numa postura de dançar. Quando você vai dormir, você se bota numa postura de dormir. Quando você vai jogar bola ou quando você vai interagir com amigos num bar, você tem uma postura. E a postura de aprender, você precisa também ativá-la. E é fundamental que, como a serotonina é um dos indutores do aprendizado, que seja um ambiente agradável, que você se sinta bem. Então, um ambiente hostil, de cobrança, ele garante aprendizado. O aprendizado, você tem que estar numa posição de prazer e excitado, emocionado, para que ative a circuitaria e que o cérebro, através do córtex pré-frontal, do sistema límbico, dos inputs que entram no hipocampo, sejam capazes de produzir ali memória de longo prazo. Pode passar? Eu termino dizendo, então, que aprender é um ato de esforço. Tem que botar energia. Se essa maçã, esse fruto, é aprender a me tornar um médico melhor, uma médica melhor, um residente melhor, eu preciso de gastar energia com isso. Eu preciso de ativação desses circuitos neuronais. E, para isso, eu preciso me colocar numa postura, numa posição de protagonismo nisso, e não ficar achando que o aprendizado se dá de maneira fisiológica e orgânica. Não é verdade. Pode passar o último slide, porque a gente tem que aprender a aprender. Ou seja, entender como funciona o nosso cérebro para que a gente consiga aprender continuamente e sempre. Esse aprender é sinônimo de gerar memória de longo prazo e encaixar as pedras do quebra-cabeça para que as coisas façam sentido. A chamada aprendizagem significativa. Porque se a gente achar que todo o conteúdo, tudo que se tem para aprender está dentro de quatro paredes ou está restrito às páginas de um livro, a gente vai se decepcionar, porque muito do que a gente ensina hoje, daqui a 4, 5 anos, já pode não ser mais verdade. Quando eu fiz medicina,
a infecção urinária se tratava com quinolona. Hoje já não é mais a realidade. Se mudou absolutamente o protocolo de tratamento da infecção urinária. Porque quando a gente acha que sabe todas as respostas, a vida vem e muda as perguntas. Já dizia o Veríssimo. Então, não se prendam ao conteúdo por si só, e sim ao processo que te leva a aprender. Pode passar. Desejo a vocês, deixando aí uma homenagem ao hipocampo, nessa próxima slide, que é o hipocampo, ele ganhou esse nome, porque ele hypo, de cavalo, campus, de marinho, hypocampus, é cavalo marinho, etimologicamente falando. O hipocampo, ele leva esse nome por se assemelhar muito à figura do cavalo marinho, e é o nosso centro da fixação de memória e de aprendizado. Então, fica a homenagem ao hipocampo, que a gente ative nosso hipocampo continuamente, que a gente se coloque numa posição de aprender, que a gente se emocione sempre. Só assim a gente vai conseguir realmente se tornar um profissional melhor. Portanto, se coloquem nessa posição de aprendizado, porque sem ela a gente não consegue consolidar aquilo que a gente deseja e pretende evocar em momento futuro. Quero agradecer mais uma vez ao Cobrain e dizer que foi um prazer. Desculpa aí a dificuldade técnica que a gente passou aqui, limitando um pouco algumas interações que eu tinha planejado, mas tecnologia é isso, a gente tem que driblar quando a gente tem um problema como esse e seguir em frente. Pode passar ao próximo, finalizar colocando à disposição meu e-mail, silvio.neto@estácio.br, para eventuais dúvidas e interações, fica aí meu contato. Um grande abraço, obrigado a todos, e fico à disposição aí, caso nós tenhamos aí alguma pergunta a respeito do nosso assunto. Obrigado. Obrigada, doutor Silvio. Nós tivemos algumas dúvidas, vamos encaminhar o seu e-mail, porque o nosso tempo está corrido, aqui apertado, e em nome do Cobrain e da nossa equipe, eu queria agradecer a sua palestra. Muitas pessoas elogiando no chat, e muita interação, as pessoas gostaram muito, e é isso. Falando rapidinho aqui, porque a gente está com o tempo um pouquinho apertado, mas muito obrigada mesmo, e qualquer coisa pode falar com a gente, e sempre bem-vindo. Parabéns.